Tamandaré, Forte Santo Inácio de Loyola. Aqui também tem uma grande história na área ambiental, onde nós trabalhamos várias vezes com crianças e adolescentes na defesa do meio ambiente. Mas eu não venho aqui falar de mim não, chefe Renato. Eu venho falar de uma personalidade, gente, que tem um trabalho fantástico na preservação de todo esse ambiente. Estamos falando de um parlamentar que foi eleito recentemente, agora em 2025, e freneticamente tem um trabalho voltado à sustentabilidade. Eu estou aqui com ele, ó, Manuel Pedrosa. Seja bem-vindo, dialogando com o chefe Renato hoje, em especial para que a gente possa falar para a população. Perfeito. Obrigado pela oportunidade, chefe Renato. A gente está aqui para contribuir em todo o processo que for necessário. Você vai se surpreender com o que ele faz. Como a gente falou no início, Manuel Pedrosa é um parlamentar, ambientalista, conservacionista e também, vamos dizer, um historiador. Estamos aqui no Forte Santo Inácio de Loyola, onde ele considera ser o filho dele. O carinho que Manuel tem por esse espaço. Conta pra gente, Manuel. Então, a partir de 99, dos anos 2000, início dos anos 2000, com o advento do programa do Turismo do Nordeste, o PRODETUR, Programa de Desenvolvimento do Turismo Nordeste, o município de Tamandaré recebeu uma série de investimentos do governo federal via Ministério do Turismo, financiados pelo BID, então o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e executado pelo governo do estado. Então, a construção e a instalação da via de contorno de Tamandaré, ela necessitou a instalação de uma ponte. Essa ponte teve um problema ambiental, na época não estava com licenciamento, teve supressão de manguezal, e no processo o Conselho Municipal do Meio Ambiente de Tamandaré solicitou informações a respeito do processo e verificou-se a necessidade do licenciamento. Então houve um acordo entre o governo do estado, o governo federal e o município para fazer a compensação da supressão do mangue e a instalação da ponte sem a devida licenciamento. E como processo para a instalação desse equipamento novo de viabilidade, de mobilidade para o município, era necessário, e a compensação praticamente via lei de crimes ambientais era necessário ter a criação de um espaço de conservação novo. Então foi se pensado em vários lugares, né? Inclusive uma desafetação em Carneiros para fazer uma área de proteção ambiental lá, mas na época a APA de Guadalupe já estava tramitando. Então foi visualizado o cenário do Forte de Tamandaré, né? Essa região aqui é uma região histórica, né? No século XVI, XVII, quando teve os portugueses conhecendo toda a região no Nordeste do Brasil junto com os holandeses, identificaram que o Porto de Tamandaré era um porto especial para transporte e desembarque de mercadorias. E esse Porto de Tamandaré, o nome Tamandaré já vinha aqui no local, tá? A respeito disso. Então, com isso foi construída essa fortificação, né? E essa fortificação ela chegou até agora, Brasil Império, Brasil Colônia, Brasil República, Brasil República. Então, em meados de 99, 2003, 2004, foi identificado esse processo de restauração do equipamento, haja vista que em 2003 tinha se criado um Parque Natural Municipal do Forte Tamandaré, que é o parque que abriga justamente o Porto Natural, que os holandeses e portugueses haviam identificado como área espetacular anteriormente, e o forte construído aqui, estava em ruínas, né? Pré-ruína. E você pode verificar que ele é todo construído em recife de arenito, são pedras de minério retirado do mar, dos nossos ambientes recifais, e eles foram todos encaixados e foram cimentados com recife de coral derretido. Então ele tem uma história gigante em torno de todo esse processo histórico de Tamandaré. No processo de restauração, eu fui convidado pelo então prefeito para poder capitanear e ajudar aqui na fiscalização da obra. Então a gente ficou aqui durante todo esse processo, enfim. Muita honra e muita alegria que a gente participou de todo esse envolvimento de restauração e revitalização do Forte Tamandaré. Gente, ó, você que é ambientalista, você que é conservacionista, você que ama o meio ambiente, a natureza, a gente vai falar coisas contundentes aqui nessa entrevista com o Manuel Pedrosa, porque a gente sabe a luta que ele tem para conseguir essa conquista que Tamandaré e toda a região da Mata Sul Litorânea tem. Fica aí que já a gente vai falar mais um pouquinho sobre essa estrutura. Pessoal, a gente começou lá falando dessa estrutura do trabalho de Manuel, considerando esse local um local, vamos dizer assim, para quem entende de sustentabilidade, de história e também da questão histórica de toda a região aqui, os holandeses e portugueses, a gente não poderia deixar de falar dessas lutas
essas lutas pela causa ambiental, que a gente sabe muito bem que não é tão fácil lutar por elas. Manuel, você na verdade já tinha um trabalho incessante, aqui como a gente sempre fala, já na área ambiental, como uma pessoa que sempre trouxe à tona os problemas e as demandas das questões voltadas à defesa do meio ambiente. Como você avalia, sendo agora um parlamentar? Está sendo mais fácil? Está sendo mais difícil? Chefe, inicialmente eu posso até destacar o seguinte: a defesa do nosso patrimônio ambiental, ela é sustentada por um tripé. Um tripé que vem o próprio meio ambiente, vem a planejamento e o desenvolvimento do turismo, certo? E terceiro, vem o desenvolvimento econômico. Então esse tripé, ele é que dá suporte ao que a gente chama de desenvolvimento sustentável. Então, hoje, eu começo a refletir um pouco do trabalho que a gente desenvolveu ao longo dos últimos 15 anos, mais ou menos, aqui ao longo da minha história, em Tamandaré, depois da formação acadêmica. Então, é um cenário que a gente tem que prever muito como o Tamandaré vai desenvolver o turismo e vai resultar no desenvolvimento econômico e como a gente vai conseguir manter nosso patrimônio ambiental preservado para as futuras gerações, cumprindo o artigo 225 da Constituição, né? Então, esse trabalho ele é muito voltado em planejamento. Planejamento nesses 2 primeiros anos, é articulação estratégica com os órgãos governamentais, é criando laços e vínculos com outros organismos também, para que a gente possa futuramente conseguir executar o planejamento. Então a gente tem hoje, montando uma base sólida, certo, de estrutura que a gente possa trabalhar o marketing do destino de Tamandaré, o marketing do turismo, voltado para o turismo de experiência e a ecologia, também trabalhando com os órgãos governamentais, mostrando que a gente precisa ter um planejamento de desenvolvimento com base num baixo impacto, a gente prevê novos produtos turísticos que possam ser contemplados pelos visitantes, incluindo o turismo rural, para que a gente possa diminuir um pouco a carga na zona costeira e dar mais qualidade ao visitante. Haja vista que nossos turistas não podem ser tratados como um número, mas sim como uma pessoa que está aqui com a experiência a ser construída, certo? E principalmente, em torno de tudo, é o desenvolvimento econômico da própria população. É a gente dar oportunidade das pessoas prosperarem, certo? Prosperarem economicamente, prosperarem também historicamente e culturalmente. As pessoas elas precisam entender e ter pertencimento do seu território. Então, o trabalho é voltado em cima de todo esse tripé, que é a gente trabalhar, é a gente desenvolver uma política pública que ela venha a ser aplicada ao desenvolvimento sustentável com base nesse tripé. A gente sempre fala aqui da questão da imparcialidade. E Manuel, de qualquer forma, ele tem esse lado imparcial na questão política. Agora, eu não poderia deixar de fazer essa pergunta, né? Assim, a gente não é chefe Renato em fazer perguntas contundentes. Você acredita que no período que você ficou fora, assim, vamos dizer, na política, gestores tiveram esse mesmo compromisso? Como é que é a gestão também atual hoje de Carrapicho? Como é a questão dos órgãos hoje ambientais no município? Hoje teve essa mudança? Chefe, o cenário de Tamandaré não é diferente nenhum eu acho que 90% dos municípios brasileiros e nordestinos, sabe? É uma atividade nova. A questão ambiental, ela tem uma velocidade muito rápida para se tomar decisões e também tem um período curto para que você coloque isso como pauta ainda na estrutura governamental. Não é só Tamandaré, tá? A gente vem trabalhando aqui ao longo dos últimos 15 anos. Na época que fui secretário aqui, a minha equipe era super reduzida, 2 ou 3 pessoas no máximo. Não tinha veículo, a gente trabalhava meio que para resolver os problemas. Atualmente, o cenário está muito diferenciado, porque tudo aquilo que a gente plantou no passado, não Manuel, mas a gente teve pessoas que fizeram um trabalho importantíssimo, como o próprio Joab, que hoje é o educador daqui de Tamandaré. Temos o Alberto Santos, que é o atual secretário, os trabalhos desenvolvidos pela Universidade Federal de Pernambuco, através do CEPEN, então a professora Maria Helena, uma série de pessoas em Tamandaré contribuíram muito nesse processo, o Colégio Almirante, com a professora Neta e a professora Geralda. Enfim, não posso nem falar nomes porque eu posso até cometer o pecado de esquecer de alguém, mas tudo isso foi plantado durante um período. Hoje a gente está colhendo frutos. Tamandaré vive um momento especial, que é de investimentos e colheita desses frutos na área ambiental. Então hoje Tamandaré tem um programa ecológico de longa duração, um programa de 20 anos contínuos, desenvolvido pela Universidade Federal de Pernambuco, que é o Programa Ecológico de Longa Duração Tamandaré Sustentável.
que está implantando no município hoje um programa chamado Escolas Azuis. Então a gente está conseguindo mudar e apresentar para toda uma criançada, um grupo de adolescentes, um sistema novo de reconhecimento do nosso território, que é a cultura oceânica, a cultura territorial, a cultura do gerenciamento costeiro. Então essas crianças, adolescentes, eles vão ter um entendimento agora precoce na sala de aula, que vai mudar toda uma geração. Então é uma Começando da base mesmo. Começando da base. É toda uma escalada dos trabalhos dos últimos 15 anos, de muita pesquisa aplicada, feita na zona costeira. Depois, pega os resultados dessas pesquisas, implanta dentro da comunidade, como se fosse disseminando o conhecimento. E esse conhecimento ele vai gerar formadores de opinião. É todo um processo construtivo ao longo de décadas. A gente está começando a segunda fase agora. E eu acredito que a próxima geração ela vai vir com um senso crítico muito mais apurado, muito mais afinado em relação ao desenvolvimento econômico, ao turismo sustentável e principalmente à defesa do meio ambiente. Agora, vê só, viu, gente? Ele vai ter um desafio de falar em 1 minuto uma questão bem importante também, que é mais uma pergunta contundente. Por que o político atual, vamos dizer, a nível nacional, ainda não acreditam tanto na causa ambiental? Eles na verdade, acham que não dá voto, ou que não é necessário para a população. Falta o quê para o político brasileiro entender que sustentabilidade e meio ambiente são primordiais na gestão dele? Chefe, essa é uma pergunta até difícil de se expressar, sabe? Ela até é arriscada a gente comentar um pouco sobre o cenário político nacional, o cenário político municipal, principalmente municipal, que é o que a gente vive aqui na ponta, mas os investimentos dependem muito de quem está no governo, quem está na tomada de decisão e quem está planejando aquilo. Então, hoje temos uma gestão pública que ela, por exemplo, nas 2 últimas semanas, teve a consulta para a elaboração da lei de diretrizes orçamentárias, certo? E o plano plurianual. Um grande passo. Um grande passo. Então a escuta da comunidade é diferente. Então isso significa que a gente tem um gestor que ele está pensando, está começando a enxergar aquilo que a gente está mostrando aqui nas placas, nos cartazes, na frente aqui. Então depende muito da equipe de assessoramento. Hoje a gente tem, como eu falei para você, tem 2 pessoas dentro da Secretaria de Meio Ambiente que tem um olhar muito afinhado para isso, que é o Alberto e o Joab. Temos também o Luciano Inteiramente. Enfim, pessoas que estão empenhadas com a proteção do meio ambiente, com a proteção e com a busca de resultados pelo programa ecológico de longa duração. Então, quando você pergunta assim, a gestão pública, ela está se investindo ou não, a gente nota que aos pouquinhos os gestores públicos estão enxergando que turismo hoje de classe, de experiência, que dá retorno financeiramente para o município, ele é investido dentro do meio ambiente e a gente está conseguindo fazer com que o gestor consiga enxergar isso aos pouquinhos. A gente vai para os comerciais e já a gente vai em pontos importantes da história da sustentabilidade aqui em Tamandaré. Como é bom estar aqui, ó, gente, ó, é importante levar ao conhecimento esses desafios. E a gente tem pontos, né, Manuel, que são fortes. E Manuel vai mostrar para a gente essa história. Manuel tem uma história de luta na questão do saneamento básico, juntamente com a Compesa, que hoje é uma das empresas que inclusive apoia até o nosso programa aqui, mas a gente não deixa de falar os compromissos e os deveres dela, como também os deveres da sociedade num todo. Depois dos comerciais, a gente vai continuar aqui com Manuel Pedrosa, vereador de Tamandaré. Como eu falei, a gente vai mostrar agora os pontos da questão do mandato de Manuel Pedrosa. A luta dele pela questão da sustentabilidade da região. Eu falo região porque, na verdade, ele é reconhecido pelas causas que defende. E Tamandaré é uma referência nisso, porque também existe uma reserva ambiental muito bonita, né? E o parque também, lá, quando a gente está lá agorinha falando com ele sobre essas questões. O mandato, Manuel, está fazendo diferença, a gente sabe muito bem disso. E essas conquistas, você poderia algumas delas enumerar? Chefe, agradeço demais por essa referência em relação às conquistas. Realmente a gente está fazendo um esforço gigante, fora do padrão.
justamente para correr atrás do tempo e colocar em pauta e trazer para a discussão os novos colegas também, que estão ajudando muito, inclusive, deixa aqui bem pontuado. Todos os 10 vereadores estão sempre acompanhando o trabalho que a gente está trazendo aqui nas pautas, isso é fato. E o primeiro deles é o seguinte: a gente começou, como eu tinha falado anteriormente, construir planejamento. Então hoje a gente tem a Política Municipal de Gerenciamento Costeiro já instituída, agora vai fazer a regulamentação com a instituição do Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro, que é um plano na qual a gente vai traçar metas para se trabalhar nosso sistema de praia inteiro, através de programas governamentais com a participação da sociedade civil no âmbito do Conselho de Meio Ambiente. Certo? A gente também conseguiu aprovar já o Banco Municipal de Sementes da Agricultura Familiar, que é uma estrutura que a gente vai poder contar de apoio com todos os agricultores e com o governo estadual principalmente, através do IPA, certo? E isso vai fomentar que a gente tenha sementes de qualidade para o plantio da agricultura familiar. Isso vai gerar um produto diferenciado aqui no município, que pode virar inclusive uma política pública de turismo. E haja vista que o Ministério do Turismo, a Embratur, criou agora a política nacional de turismo da agricultura familiar. Então aqueles processos produtivos, aqueles arranjos produtivos da agricultura familiar podem virar produtos turísticos de visitação e turismo de gastronomia, certo? A gente também já está trabalhando outras áreas, né, junto com a Secretaria de Turismo de Tamandaré, desenvolvendo planejamentos. Tamandaré assinou recentemente uma parceria com o SEBRAE, através do Conexão Litoral Sul e do projeto Rota dos Corais. Aí vem o Instituto Negra Linda, a Biofábrica de Corais, são dois grandes parceiros que estão investindo em negócios, arranjos produtivos importantíssimos aqui na região. E a gente também acompanhou o processo da Prefeitura assinando um convênio com o SENAC, na qual ele traz o Teoturismo, que é o desenvolvimento econômico local de estruturas em que fortalece o Conselho Municipal do Meio Ambiente e fortalece também a governança com a coletividade, além de gerar um plano estratégico para a capacitação e treinamento dos nossos atores locais. Então, nosso trabalho vem muito voltado, como tinha falado, do nosso tripé. O tripé da sustentabilidade, ela vem acompanhado com o desenvolvimento econômico, com o turismo e com a preservação do meio ambiente. Ok. Gente, ó, a gente aqui teve um palco de um momento muito importante, que foi uma conferência, na verdade foi uma reunião pública, uma audiência pública da Compesa, das lideranças da Compesa, com os parlamentares que precisam saber algumas respostas e fazer algumas perguntas para esses diretores de tanta coisa que acontece na região de Tamandaré. Foi bom essa audiência, teve resultado, me conta um pouquinho dela. Chefe, foi um momento muito importante, na qual a gente conseguiu reunir formadores de opinião, a sociedade civil, representantes da Compesa. Uma pena que o presidente não pôde vir, porque ele precisa conhecer o cenário atual de investimentos que deixaram de ser feitos aqui na região. Tamandaré, como eu havia falado, recebeu muito recurso do Prodetur. Um desses recursos do programa foi a instalação do saneamento em Tamandaré. O saneamento em Tamandaré, ele foi instalado no final dos anos 2000, certo? No início de 2010, finalizado, tá? Na época, era prevista a instalação de 22 estações elevatórias para atender até 76 mil pessoas em 2007, com previsão de 10 anos. Atualmente, Tamandaré, no mês de janeiro, final de semana, chega a atender até 120 mil pessoas. E não temos as 22 estações elevatórias prontas, só temos 11. Que eu visitei, viu, gente? A gente fez uma matéria aí, que foi bastante forte, da questão do despejo, né? De dejetos no mangue. Mas continuando. E em meados de 2017, 2018, então eu estava na Secretaria de Meio Ambiente, fizemos um laudo pericial, uma auditoria, constatamos inúmeras irregularidades aqui no município, lavramos um auto de infração, certo? Solicitamos à Polícia Federal uma abertura de um inquérito, solicitamos na DEPOMA também, que é a Delegacia de Meio Ambiente do Governo do Estado, da Polícia Civil, também a abertura de inquérito, e também acompanhado do Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal. O resultado disso tudo foi encaminhado junto à Compesa e eles fizeram algumas adequações nas 11 elevatórias que existem. Como vocês estão vendo, é muito assunto para falar com o Manuel Pedrosa. Nós vamos para a segunda parte desse programa, onde ele fala dessa questão da Compesa, dessas estações elevatórias, e vamos falar também do empreendedorismo, da Vila Caboclo e outros assuntos. Aguardem a segunda parte, nós vamos divulgar por aqui.